Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início, neste momento, à cerimônia de lançamento do Centro de Estudos Norte-Americanos. Informamos que este evento conta com tradução simultânea. Com a palavra, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para a abertura deste evento. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Isso. Dou as boas-vindas a todas e a todos. É com grande satisfação que, como reitora da UFMG, eu declaro aberta essa sessão, que, para nós, se reveste de uma grande simbologia. Hoje, nós oficialmente abrimos o Centro de Estudos Norte-Americanos da UFMG, que vai se juntar aos 5 outros centros de estudos regionais que a UFMG tem patrocinado. Eu gostaria de começar, primeiramente, cumprimentando o senhor Benoni Belli, diretor do Departamento dos Estados Unidos, Ministério das Relações Exteriores. Cumprimento também o conselheiro Eric Olsen, de Assuntos de Cultura, Educação e Imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Um prazer tê-lo aqui. Cumprimento o Franz Bradenberg, que é adido comercial do governo do Canadá, parceiro nosso há muito tempo. Cumprimento também o professor Aziz Saliba, que é o nosso diretor de Relações Internacionais, juntamente com o professor Davidson. Cadê o professor Davidson? Que é o diretor adjunto de Relações Internacionais, nas pessoas de quem eu cumprimento toda a equipe da DRI, que esteve envolvida nesse evento e também nas organizações dos Centros de Estudos Regionais. Eu cumprimento o meu vice-reitor, professor Alessandro, meu companheiro aqui na condução dos trabalhos da UFMG. Cumprimento a cônsul Rita Seco, também nossa parceira já há bastante tempo. Cumprimento os nossos visitantes. Thank you very much for being here with us. Professors Casellas and Purnell are going to give a talk later in the afternoon at 4 o'clock. So this, in a way, inaugurates our activities of SENA. So thank you very much for being here with us tonight. Eu cumprimento toda a equipe do reitorado aqui presente, todos os professores, todos os servidores da universidade, também os visitantes que nos honram com a presença nesse dia que é muito especial para todos nós. E o centro, na verdade, ele já ocorre, se inaugura de maneira, digamos assim, um pouco depois de muitos trabalhos conjuntos. Eu sou professora da área de literatura de língua inglesa, tenho atuado, me formei, fiz mestrado, doutorado nos Estados Unidos, fiz pós-doutorado nos Estados Unidos e no Canadá. Eu já transito há bastante tempo entre os dois países, faço pesquisa sobre os dois países, já coordenei também, com vários outros professores da nossa instituição, parcerias com os Estados Unidos e com o Canadá. Por isso que eu digo que esse centro ele é inaugurado formalmente hoje, mas ele consolida todo um espectro amplo de parceria que nós temos tido ao longo de todos os anos, tanto com os Estados Unidos quanto o Canadá. Os Estados Unidos, tradicionalmente, é um dos nossos maiores parceiros acadêmicos, assim como o Canadá tem sido também nos últimos anos. Então, na verdade, ele concretiza algumas ações que a UFMG já vem realizando há muito tempo. Então, é com grande satisfação que eu declaro aberta essa sessão. Eu retorno a palavra à mestre de cerimônias para a condução dos trabalhos. Com a palavra, o diretor de Relações Internacionais da UFMG, professor Aziz Saliba. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos e para todas. Gostaria de iniciar cumprimentando nossa magnífica reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida, cumprimentando também o conselheiro para Assuntos de Cultura, Educação e Imprensa da Embaixada dos Estados Unidos, Eric Holm Olsen, o adido comercial do governo do Canadá, Franz Brandenberg, o diretor do Departamento dos Estados Unidos da América, do Ministério das Relações Exteriores, Benoni Belli, e todos os demais presentes, a quem agradeço por prestigiarem o evento. É com satisfação que participo hoje desta cerimônia, assim como a maioria dos presentes. Eu tenho vínculos antigos com Estados Unidos e Canadá, tendo desfrutado da oportunidade de estudar e residir em ambos os países, com bolsas
da Fulbright, do governo canadense e também do nosso governo brasileiro, mas a satisfação vai muito além dos vínculos acadêmicos e pessoais que me ligam aos dois grandes países. A iniciativa de criação do SENA, pela professora Sandra Almeida, supre séria lacuna que tínhamos nos nossos centros de estudos regionais. Criados em 2013, nossos centros cobriam África, América Latina, Ásia Oriental, Europa e Índia, mas deixavam de fora dois países cujo relevo, por qualquer parâmetro que se adote, científico, econômico, geográfico, histórico, cultural, é indiscutível. Permitam-me ilustrar com alguns números. Estados Unidos e Canadá somam mais de 400 prêmios Nobel, o que equivale a mais de 40% do total de prêmios Nobel já distribuídos. Eles têm 15 das 60 medalhas Fields que foram distribuídas até a presente data. As universidades americanas e canadenses povoam a parte superior de diferentes rankings internacionais. Se nós olharmos para as 100 melhores instituições do Times Higher Education, 46 estarão nos Estados Unidos ou no Canadá. Se olharmos para o ranking de Xangai, 48 das 100 melhores estarão nos Estados Unidos ou Canadá. E os vínculos de nossa universidade com instituições americanas e canadenses, devemos dizer, são também profundos, antigos, vetustos. Ao longo de nossa história, tivemos 26 reitores, incluindo a nossa querida professora Sandra, cujo mandato está em curso, e apenas 5 desses 26 reitores se doutoraram no exterior. Dentre os 5 que se doutoraram no exterior, 4 confiaram a sua formação doutoral a uma instituição americana. Professores Francisco César de Sá Barreto, Ana Lúcia Gazola, Ronaldo Tadeu Pena e Sandra Goulart Almeida. Nós, a UFMG, tem 57 acordos vigentes com instituições dos Estados Unidos e Canadá, e, considerando o número de parcerias vigentes, Canadá é o nosso 14º principal parceiro, enquanto os Estados Unidos são o 4º. Quando observamos apenas estágios doutorais, os chamados doutorados sanduíche, Estados Unidos são o primeiro destino dos nossos discentes e Canadá o 4º. E, desde 2013, tivemos mais de 3.000 artigos publicados conjuntamente por professores com pesquisadores dos Estados Unidos e Canadá. Last but not least, neste ano, receberemos a nossa primeira catedrática Fulbright, e esta é uma distinção que somente 2 universidades no Brasil têm, USP e UFMG. Temos certeza que o Centro de Estudos Norte-Americanos contribuirá, como os demais centros já o fazem, não apenas para promover estudos que nos propiciem conhecer melhor a região, mas também para consolidar as relações existentes e buscar novas frentes de pesquisa. Agradeço à nossa reitora e ao CEP por mais esse importante passo no longo trajeto que é a cooperação da UFMG com instituições canadenses e estadunidenses. Muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro para Assuntos de Cultura, Educação e Imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Eric Holm Olsen. Boa tarde a todas e todos. Se permitiram, eu vou falar em inglês, mas antes disso, gostaria de agradecer à reitora e ao seu time pela gentileza e a hospitalidade. Tenho que dizer que nós sempre nos sentimos em casa aqui em UFMG, e
estamos muito felizes de estar aqui para esse evento. Então, em inglês. It's really an honor to be here this afternoon for this event to inaugurate the Center for North American Studies. I can't tell you how much I've been looking forward to this day, and I can't believe it's arrived. It's always a pleasure to come to Belo Horizonte, which I really love. It's a beautiful city, but it's a particular pleasure to come to this campus and this fantastic university. So thank you again for your hospitality. Again, I'd like to thank Rector Almeida for supporting the creation of this center, as well as the International Relations team, which is represented today by Professor Saliba and Professor Davison Lopez. Really, it's your collective vision and commitment that made this day possible, so congratulations. I'm very happy to be here representing my country and to share this significant moment with representatives of Itamaraty, Ambassador Belli, Ambassador Figueiredo, as well as our Canadian colleague, Trade Commissioner Franz Brandenberger. And to Ambassador Figueiredo and Ambassador Belli, we are really experiencing an incredibly dynamic moment in the Brazil-U.S. Bilateral relationship. And your presence here today is really just one more example of the government of Brazil's commitment to that relationship. So we very much appreciate your presence today. Thank you also to our American colleagues, Professors Jason Casellas and Brian Purnell, for coming to Brazil, especially for this event. I know that you're both going to facilitate incredible exchanges and opportunities for networking during your week here, and really look forward to hear your contributions later on. I'm also very excited that we have our English teaching fellow here, as well as our English teaching assistants. So thank you very much for joining us. It's always nice to see our compatriots at these kinds of events. So I think as I've mentioned to some folks already, we first heard about this initiative when I visited UFMG not long after I arrived here about 2 years ago. And we knew at that time that it was an initiative that was very close to the heart of the rector for the reasons that she's already mentioned. And we talked about what this might look like in the future. But less than a year later, we returned with our Ambassador McKinley and with Rita, our fantastic representative here in Belo Horizonte, to discuss more details and think about opportunities for cultural cooperation. We even discussed the possibility of having a Fulbright Distinguished Chair in American Studies to be part of this initiative, and we could not have guessed that less than a year later we would be here opening this center with you all and being able to say that a professor will be in fact taking that position later this summer. So we're thrilled at how fast this initiative came together, and it's really, again, Rector Almeida, a testament to your leadership, so thank you. So we're very convinced that there's a lot that all of our countries, Brazil, the United States, Canada, can learn from these exchanges that are going to arise from this partnership. Educational cooperation is certainly one of the pillars of the U.S. Embassy, the U.S. Mission in Brazil's activities in this country, and increasing mutual understanding between the Brazilian and American peoples is probably our top priority. So we really look forward to the opportunities that this center will provide to increase that understanding. I'm also very proud that the United States has been a preferred destination for so many Brazilian students. About 30% who seek to study abroad come to the United States. Last year it was more than 14,000 Brazilians. And
while I believe that this shows the excellence of American educational institutions and the drawing power that they have, I think it's also based on a desire for Brazilians to learn more about the United States and, in turn, help Americans understand and appreciate Brazilian history and society and culture. So it really is truly an exchange, a two-way street, if you will. So the establishment of this center at UFMG is going to help us to create stronger ties between our people, stronger ties between academic communities in the United States and here in Brazil. And we're super excited that this Fulbright Distinguished Chair will bring a professor in American Studies to help continue this expansion of exchange. And I really should thank our friends at Fulbright Brazil. I bring greetings from Executive Director Luiz Loureiro, who I was mentioning to some of you is on very well-deserved vacation this week. He works very hard, worked very hard to make this position happen, and we're very grateful to them for their cooperation and their support. So we're sorry he's not here, but he's certainly here in spirit. And then I want to thank our embassy branch office in Belo, led by Rita Rico, whom most of you know. She and her team are going to continue to support this initiative, continue to look for opportunities to help build this center and help provide more opportunities to increase the mutual understanding that I just mentioned. And you please also count not only on the office here, but count on us at the embassy in Brasilia to continue to support this amazing initiative. Lastly, I just want to say that UFMG is really a world-class academic institution, and it's just you've been an incredible partner in so many ways, and a host to many Americans who have come here as English teaching assistants, as fellows, as Fulbrighters, and I know that they've always felt the hospitality that I mentioned at the beginning of my remarks. We're really excited about what's to come with the opening of this center, and we want to congratulate you again and wish you all the best moving forward. Again, count on us, and we look forward to working with you for many years to come. Thank you. Com a palavra, o adido comercial do governo do Canadá, Franz Brandenberger. Brandenberger. It's a great pleasure to be here today on behalf of Canada. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Gostaria de saudar a mesa em nome da reitora, Sandra Goulart, a todos os presentes, boa tarde. Canadá é um país aberto, um país que procura parcerias internacionais em todos os setores, incluindo a educação. E é com grande satisfação que nós estamos aqui hoje para a inauguração do Centro de Estudos Norte-Americano. O Canadá apoia, obviamente, este centro, quer cooperar com a UFMG na medida do possível, onde ajuntarmos valor agregado. Esses números que o professor Saliba acabou de mencionar só nos dá o ímpeto e o desejo de melhorar esse quadro, né? Hoje nós temos aproximadamente 15 instituições canadenses que fazem parceria com a UFMG, apesar de sermos o primeiro destino para estudantes brasileiros. O ano passado nós recebemos mais de 40 mil estudantes, em todos os níveis, high school, no nível técnico, para graduação, mestrado e doutorado. Então, foi o primeiro destino para brasileiros. Agora, quando a gente olha só graduação para cima, nós ainda temos que avançar bastante, né? E, em particular, com instituições de primeiro nível, como é a UFMG. Então, essas 14 instituições, ou 15, com as quais temos parceria no Canadá, ainda não são satisfatórias. Isso nos dá ânimo para
avançar um pouco mais nessas parcerias. Temos também aqui em Minas Gerais já a formação acadêmica para segundo grau do Canadá. São duas instituições, uma do New Brunswick, em inglês francês, e uma apenas em inglês do British Columbia. Já é um grande passo, porque incentiva esses jovens a pensar um pouco mais ao norte, na América do Norte. Então, estamos muito felizes de estar aqui, nos sentimos honrados. O Canadá quer e busca ampliar parcerias a nível acadêmico. Acho que temos campo para avançar aí na graduação, mestrado e doutorado. Enfim, mais uma vez agradeço ao UFMG o convite que nos foi feito e queria desejar sucesso total para o novo centro de estudos. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor do Departamento dos Estados Unidos da América do Ministério das Relações Exteriores, Benoni Belli. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a reitora, professora Sandra Almeida, e agradecer o convite por estar aqui esta tarde com vocês. Cumprimentar também os demais membros da mesa, né, o adido comercial do Canadá, Franz Brandenberger, o meu amigo Eric Holmes Olsen, da Embaixada dos Estados Unidos, o professor Aziz Saliba, que é o diretor de Relações Internacionais do UFMG, e o professor Davidson Belém Lopes. Também quero agradecer muito especialmente porque ele foi o primeiro a me perguntar se eu poderia estar presente e já antecipar o convite que depois foi formalizado pela reitora. Gostaria também de ressaltar aqui, de reconhecer a honra de ter a presença da embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo, que é uma pessoa muito querida no Itamaraty. Muito obrigado por estar aqui presente. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa a vocês que eu não vou conseguir falar português com sotaque mineiro, como o meu colega França, aqui da mesa, que falou um mineirês perfeito, né? Eu sou de Santa Catarina, então eu vou ter que usar o meu idioma local da ilha de Santa Catarina, de Florianópolis. Mas eu queria dizer que é uma honra estar aqui. Eu já acompanho há muito tempo, tenho alguns amigos que são mineiros, alguns deles estão aqui nesse recinto, e acompanho há muito tempo a trajetória da Universidade Federal de Minas Gerais como uma das universidades pioneiras, né, nesse esforço de internacionalização das universidades no Brasil. Aqui, eu acho que a UFMG também é pioneira na criação dos centros regionais, que é importante, é algo que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e que no Brasil as pessoas se sentem um pouco isoladas, né, quem estuda os Estados Unidos de diferentes perspectivas, são pesquisadores dentro dos respectivos programas, né, seja na área de STEM, né, das ciências, tal, seja nas humanas, mas muitas vezes se sentem um pouco abandonados, eles próprios têm que construir a sua rede, né, de contatos para ter uma visão interdisciplinar do país, do tema que estão estudando. Nos Estados Unidos, a gente sabe que eles têm uma tradição antiga, eu acho que no Canadá também, de se especializar em regiões, né? E isso é muito importante. Vejam que os chamados brasilianistas, né, contribuíram não só para explicar o Brasil, né, para os norte-americanos, se aqui a gente adota o corte geográfico da UFMG, né, que North America, né, Estados Unidos e Canadá, mas explicar não só para o público americano, para o público canadense, o Brasil, mas também deram uma contribuição fundamental para o próprio avanço do conhecimento no Brasil, né? Thomas Skidmore, por exemplo, que foi um grande historiador e que contribuiu para a historiografia nacional, e, ao mesmo tempo, explicou o Brasil melhor para um público americano. Mas isso em todas as outras regiões do mundo tem lá nos Estados Unidos alguém que é especialista, que estuda e que tem uma rede, né, de pesquisadores e centros de estudo capazes de traduzir para o público americano as culturas, a história, o sistema político, o processo de tomada de decisão em diversos países, os sistemas de inovação, né, que são tão importantes. Então, eu diria que, nesse mundo que a gente vive hoje, é fundamental criarmos essas conexões, né, estudar os países, as regiões, não só de uma maneira compartimentalizada, isolada, mas de maneira integrada e interdisciplinar, que eu entendo esse seja o esforço aqui que a UFMG está fazendo na criação desses centros.
Eu diria também que, aí voltando para a questão da internacionalização, nós, inclusive, há professores aqui que contribuíram por essa reflexão e têm contribuído com alguns artigos e publicações. Nós vivemos no mundo, nós observamos uma nova geopolítica do conhecimento, né? Em que, cada vez mais, os países que são produtores de conhecimento são os países que conseguem se conectar, né, às redes mais dinâmicas do comércio mundial, às cadeias produtivas, conseguem se afirmar, inclusive, o seu poder de influência nos processos decisórios globais. E o Brasil precisa também se conectar a isso. Quer dizer, o investimento em educação, produção do conhecimento, em inovação, é um esforço que requer um pacto, um verdadeiro pacto nacional, né? Que passa não só pelo investimento estatal, né, do Estado, que é fundamental, sem o qual é impossível isso avançar, isso em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá, mas que deve envolver também vocês, que são os protagonistas na criação do conhecimento, né, as universidades, os acadêmicos, o setor privado, muitas vezes, para que se possa, cada vez mais, alcançar o objetivo, que é o desenvolvimento nacional e um aumento também do poder de influência do país nos processos decisórios internacionais. Então, isso está conectado, de alguma forma, com o meu trabalho, que é um trabalho mais de diplomata, né, que é não só facilitar os contatos, mas também essa preocupação em ver a inserção do Brasil nesse novo mundo em que os países, muitas vezes, se afirmam por meio da produção do conhecimento. Né? Quem mais produz, quem mais publica, não por acaso são os países que estão ascendendo, né? Que estão conseguindo criar mais bem-estar, mais conexões de progresso para as suas respectivas sociedades, né? E criando sociedades, portanto, também não só mais afluentes, mas mais justas. E aqui, finalmente, eu queria dizer que eu sei que é interdisciplinar o estudo, mas, como eu venho das humanas, eu quero poder me beneficiar também do conhecimento em ciências humanas, em ciência política, em relações internacionais, que esse Centro de Estudos Norte-Americanos vai certamente produzir. Né? Para nós, no Itamaraty, eu costumo brincar, usando, inclusive, uma citação do Kissinger, né? Quando nós entramos no governo, nosso capital intelectual para de crescer. A gente só gasta. A gente precisa da universidade para ter um pouquinho desse capital intelectual e poder, então, utilizar esses instrumentos, né, e traduzi-los em políticas, né, políticas, no nosso caso, política externa, que é uma ferramenta para alavancar os interesses do Brasil, da sociedade brasileira, no concerto das nações. Bom, finalmente, queria parabenizar e, sobretudo, desejar êxito ao novo centro, dizer que nós, no Itamaraty, estamos muito felizes e estamos à disposição também dos senhores para garantir que o centro continue não só se fortalecendo, mas gerando os frutos que vocês desejam e nós também. Muito obrigado. Informamos que, após o encerramento, será servido um café na antessala e as demais atividades do evento ocorrerão na Faculdade de Ciências Econômicas, no auditório 3. Com a palavra, a reitora do UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para suas considerações e posterior encerramento dessa mesa de abertura. Eu gostaria de agradecer as falas dos nossos convidados. Com grande satisfação, então, que eu encerro essa sessão, agradecendo todo o empenho de todos que contribuíram para chegarmos onde chegamos. Eu gostaria de cumprimentar a embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo, também, que já nos visitou, chefe da Ereminas, aqui em Minas Gerais, e também o professor Aristóteles, que assume a coordenação do SENA, na pessoa de quem eu cumprimento todos os outros membros aqui presentes do novo centro que se inaugura hoje. E cumprimento também uma pessoa que está ausente aqui, justificada pelo conselheiro, que é o professor Luiz Loureiro, que é diretor executivo da Fulbright, que, de uma certa forma, nos instigou. O professor Loureiro é um conhecido nosso já de longa data, ele já havia tentado, alguns anos atrás, abrir esse centro aqui na UFMG, mas eu digo sempre que o momento não era oportuno. Agora, nós viemos de uma confluência de ações que nos levou a aceitar o desafio. Então, eu, que sou muito competitiva, quando ele disse que na USP tinha, porque não tinha na UFMG, eu falei, vamos fazer.
A USP tem, nós não temos. Então, imediatamente, nós abraçamos o desafio proposto pelo professor Loureiro e imediatamente levamos aos conselhos superiores. Isso é importante destacar. Quer dizer, não foi apenas uma decisão da reitora, claro que há o meu interesse específico nesse sentido, pela minha familiaridade, pela minha proximidade, tanto com os Estados Unidos quanto o Canadá, mas isso foi levado aos conselhos superiores da UFMG, que aprovaram a proposta de criação do centro e também da cátedra. Então, por quê? O que foi que nos levou nesse momento? Eu disse brevemente no início, é toda essa confluência, o fato de nós termos já 5 outros centros e que esses centros vai se somar a esse grupo que tem o propósito, primeiro, claro, de estreitar as relações da UFMG com as congêneres, com as instituições de ensino superior nos outros países. Mas esse centro quer também produzir conhecimento, como lembrou muito bem o nosso embaixador aqui, de que nós precisamos, de fato, fazer um pensamento crítico aqui no Brasil sobre o que acontece nessas regiões. Da mesma forma que nos Estados Unidos nós temos, e também no Canadá, os centros de Brazilian Studies, nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, por um lado, ele tem como objetivo ser esse espaço de cooperação em nível do ensino superior, ele tem também o objetivo de fazer uma reflexão transdisciplinar sobre várias áreas do conhecimento, sobre aspectos que são muito importantes. E outro fato que nos leva a realmente firmar essas parcerias e estabelecer esses centros como polo potenciadores desse tipo de parceria é justamente essa nossa reflexão sobre a importância das relações internacionais nesse momento, no contexto da educação. Todos aqui na mesa mencionaram a importância da educação superior para os nossos países. Não há dúvida de que faz uma enorme diferença o investimento, o apoio dos governos a toda uma política de educação superior. Nós temos dito isso sempre, o Brasil, a UFMG, o resultado que nós chegamos em termos de produção científica, em termos de localização das universidades nesse contexto atual, se deve muito pelo apoio dos governos a essa que é uma política imprescindível. Vocês devem ter visto recentemente saiu um artigo em que demonstra que o Brasil é o país no qual o investimento de ensino superior tem mais impacto na vida das pessoas, que os salários são melhores, as condições de ascensão social é melhor para aqueles sujeitos, aquelas pessoas que tiveram o ensino superior. Então, isso nos une a todos também nessa política que, para nós, é imprescindível, é pensar a cooperação entre os nossos países a partir dessa perspectiva de uma universidade que faz pesquisa, que produz conhecimento, que compartilha esse conhecimento. Isso, para nós, é muito importante. E pensar também no tipo de cooperação que nós queremos, que tipo de cooperação que nós queremos com os nossos parceiros, com as instituições com as quais nós firmamos parcerias. Queremos a parceria que conduz a um desenvolvimento mútuo das instituições, uma parceria que nós dizemos sempre que ela é de dupla mão, quer dizer, ganham os dois, win-win, para usar uma palavra que se usa muito em inglês. Então, esse tipo de parceria que nos interessa, as parcerias que são solidárias, que são compromissadas com o desenvolvimento mútuo. Então, esse também é um objetivo de todos os nossos centros, pensar a educação superior, a produção de conhecimento como algo importante para o desenvolvimento do país, a partir dessa perspectiva que é crítica, do pensamento crítico e da importância que a educação pública tem, no caso do Brasil e também dos outros países. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Para nós é uma grande satisfação poder, nesse momento, concluir um projeto que começou há tanto tempo atrás, a partir de uma cooperação que já data de longo tempo, mas que hoje ela se consolida nessas bases que para nós são tão importantes, que é a cooperação entre nossas instituições, a produção de conhecimento, esse pensamento crítico e também a partir dos preceitos que para nós são muito caros, como instituição pública que nós somos. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença dos 2 pesquisadores que hoje vêm falar de algo que para nós é muito caro, que é política e diversidade ética nos Estados Unidos, uma temática que para nós é muito importante. E nós sabemos também que, em termos de diversidade, essa é uma temática
cara para o nosso país. Então, essas palestras mostram exatamente, exemplificam o que eu acabei de dizer, como que as nossas instituições, como que os nossos países podem cooperar em áreas que, para nós, são tão importantes, em especial para nós, que somos uma universidade pública, aqui, sem falsa modéstia, se me permitem, uma das melhores universidades do país, a melhor federal, em alguns casos, a melhor de todas, como é o caso da área da inovação, se me permitem. Eu sou modesta, mas eu acho que aqui o momento pede uma certa falsa de modéstia. Né? Carlos Drummond de Andrade, eu tenho mencionado o Carlos Drummond de Andrade, fala, mineiro é tímido, ele fica quieto, ele ouve e escuta, ou fala pouco e escuta muito. Mas eu acho que a gente está escutando muito pouco. Acho que a gente tem que falar um pouco mais. Então, eu me dou esse direito de ser pouco modesta quando eu falo da nossa UFMG, que, para nós, é um grande orgulho. E esse centro só vem contribuir a essa que é a missão maior da nossa instituição, que é produzir conhecimento, cooperar com outras instituições e fazer esse movimento que, para nós, é solidário e tão importante para a nossa instituição. Então, com essas palavras, eu agradeço a todos vocês pela presença, agradeço a cooperação, agradeço a inspiração, um abraço forte no professor Luiz Loureiro por ter nos instigado por meio da rivalidade que a gente sempre tem com a USP, mas que é sempre profícua. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Está encerrada essa primeira parte desse evento. Às 4 horas, nós temos as palestras com os nossos convidados. Muito obrigada.